Olá, bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos aqui hoje de novo no Almoçando com Deus, de pé, em fé contra o vírus. Não é só de pé, né, na fé, mas o meu cabelo também hoje está de pé. Deixa eu abaixar um pouquinho ele aqui, né? A gente tenta ajeitar, mas a gente vê só quando se olha, né? Olha só, queridos, né? Antes de passar para vocês as boas notícias do céu, né? Vamos passar aqui umas boas notícias da terra. Tem boas notícias da terra, pastor? Tem, como tem, né? Apesar da pandemia estar pegando o mundo e da nossa instabilidade política na nossa nação, né? Fruto de uma promessa que já vem de anos através de muitos homens e mulheres de Deus, que haveria uma limpeza no país. E a gente sabe que toda limpeza, quando a gente faz, as coisas vão surgindo, vão saindo, e nós sabemos que Deus tem que estar no controle, Deus está no controle, né? E a prova que Deus está no controle, dá uma olhadinha, querido, olha só, que dia lindo e maravilhoso que o Senhor fez. Os céus revelam a sua grandeza, o seu poder, o seu domínio, né? Alguém uma vez perguntou se você sabe o tamanho de Deus, e lá em Isaías capítulo 40, versículo 12, se eu não estou enganado, você pode depois conferir ali, diz que o Senhor, ele ele mede os céus a palmo. Imagine você o tamanho do nosso Deus, que ele pega esse céu lindo e maravilhoso e ele mede esse céu a palmo, né? Então, quando você estiver um pouco atribulado, né, a tristeza querendo bater, vem para fora assim, pega a tua mão, levanta a tua mão assim e dá uma medida no céu, que você vai perceber que o Deus que você serve é muito grande, é muito maravilhoso. Hoje, como é sábado, vamos fugir um pouco daquela formalidade de escritório, né? Coisa mais à vontade. Mostrar aqui também algumas obras maravilhosas da criação de Deus. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. As calopsitas, né? Não briguem, tá vendo? Até entre elas às vezes discutem. Não briguem, calma. Todo mundo vai aparecer na TV aqui, calma, pessoal. Essas são as calopsitas, né? Tem o Bilu, o Bilau e a Flora, né? Aqui tá chegando aqui a Belinha, né? É a cachorrinha, tá velha já, tava ali conversando com ela. Também temos aqui a nossa plantação de maracujá, olha, já tem um fruto aqui já, que dá pra... Oh, que belezinha, olha aqui. Olha aí, gente, ó. Quando terminar a quarentena, nós vamos fazer um sucão de maracujá aqui, né? Ali nós temos o Vader. Ô, Vader, é meio tímido, você viu que ele se escondeu? Ele se escondeu, sempre se exibindo, e hoje se escondeu o Vader. Meus amados, brincadeiras à parte, né, para descontrair um pouco, vamos agora trazer aqui uma mensagem do céu para o seu coração, nesse sábado, para que a nossa esperança e a nossa fé continue firme. O Senhor nosso Deus continua no trono, inabalável. Lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 22, Jesus diz algo assim, e disse aos seus discípulos, nós somos discípulos de Jesus, amém? Você é discípulo de Jesus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo do que as vestes. Essa resposta de Jesus, ele estava dando a algumas pessoas que falaram para Jesus, olha Jesus, tem um irmão ali, ó, que recebeu uma grande herança. Diga para ele repartir a herança dele conosco. E Jesus, ele diz o seguinte para aquele cara assim, olha, eu não estou aqui de juiz. Eu não estou aqui de juiz. Ele fala lá, olha, ele diz assim ao homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Né? Jesus disse, olha, eu não sou juiz, não sou eu que tenho que dizer para ele se ele tem que repartir, né? E talvez a pessoa que quisesse uma parte daquilo que o outro havia recebido, né? Talvez ele estivesse com intenções escusas, não, né? Jesus trabalha muito com aquilo, a intenção do coração. E Jesus fala assim, ó, aí ele começa a trabalhar sobre a intenção do coração, e nós devemos sempre ter essas palavras
muito bem imposta em nosso coração, para que a gente não venha cair diante do Senhor com essas questões, né? Ele disse assim, disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui, né? Cuidado então com a avareza. O que é a avareza? O apego ao dinheiro, o apego às riquezas, o apego a tudo aquilo que essa terra oferece, o apego à fama, o apego à proeminência, o apego ao controlar a vida das pessoas, a querer ter o controle absoluto sobre a vida das pessoas, esse tipo de apego. Cuidado com a avareza. E Jesus estava dizendo, e ele continua dizendo para eles sobre a intenção do coração. E arrazoavam entre si, dizendo: que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. Na parábola, esse do rico insensato, que ele chama do rico insensato, ele disse assim, a herdade de um homem rico tinha produzido abundância, e ele pensava dentro de si: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele estava pensando o seguinte: poxa, eu prosperei tanto e tenho tanto, o que eu vou fazer com tudo isso que eu adquiri, com essa riqueza, né? A intenção desse jovem rico aqui, esse rico insensato, era só no ter e não no ser, porque em momento nenhum na parábola Jesus disse assim, ele pensou em repartir, ele pensou em ajudar, né? Ele pensou em contribuir, mas ele só pensava em guardar, porque aquilo que é mais importante para nós guardamos, não é? E aquilo que não é importante para nós não guardamos, nós não alimentamos. Aquilo que é importante para a gente guarda, a gente alimenta. Então Jesus estava dizendo, olha, tomem cuidado, né? E o homem, ele diz na parábola ali, eu vou construir, vou derrubar os celeiros que eu tenho, ou seja, ele já tinha celeiros, ele já guardava, né, uma parte do que ele ganhava, né, que é lícito, mas aquilo não era o suficiente para ele. Ele tinha que derrubar os celeiros e fazer um celeiro maior, porque ele queria guardar, porque a segurança, né, desse rico insensato, dessa pessoa insensata, estava no dinheiro, estava nas posses, né? E a segurança dele estava ali. Então ele decide que ele tem que construir agora um celeiro maior, ele derruba o que ele já tinha, que provavelmente não era nada pequeno, e ele decide agora construir um maior porque ele queria ter a segurança dele, que estava baseada no dinheiro, na riqueza. E ele era pobre para com Deus, né? E rico perante o mundo. Na visão do mundo ele era rico. E no final da parábola Jesus diz assim, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então Jesus começa a dar essa resposta aos discípulos no versículo de número 22, que eu já li para você, mas posso ler novamente, né? E disse assim aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, não fiquem apreensivos, não fiquem presos com os cuidados desta vida, né? Ele não estava dizendo que não era para ser irresponsável, viver de qualquer jeito, viver sem cuidado, sem guardar. Não, ele está dizendo assim, não fiquem presos a esta vida, não fiquem presos às coisas que o mundo pode te oferecer, não fiquem presos a você somente preocupado em querer adquirir, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar, né, sem estar ocupado com as coisas do reino de Deus. É o que ele vai dizer na conclusão desse ensino. Eu já estou me antecipando aqui, mas há mais coisas aqui a falar. Ele diz, olha, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comeis, nem pelo corpo, sobre o que vestires, mas é a vida do que o sustento, mas é o corpo do que as vestes. Considerai, e aí ele começa a trazer uma reflexão para os discípulos, para nós, né? Olha, considere o que eu vou dizer para vocês. Dá uma olhadinha para as aves, né? Dá uma olhadinha para as aves do céu. Eu vi aqui umas borboletas lindas voando aqui, vamos ver se eu consigo capturar
a imagem de alguma delas aqui agora para você ver aqui, né? Talvez você faça alguma cara que você não vê alguma borboleta. Ah, elas fogem de mim. Mas considerai as aves do céu, disse Jesus. Elas não plantam, elas não guardam em celeiro, elas não colhem. E ele diz assim, ó, mas Deus as alimenta. E a gente só alimenta aquilo que a gente gosta, não é assim? Você alimenta o seu corpo porque você gosta do seu corpo. Você gosta da sua vida, você ama a sua vida, então você a alimenta. E eu entendo aqui que Deus ama os pássaros, ama os animais, sim. Ama as borboletas, né? Ama as calopsitas, os cachorros. E Ele alimenta. Agora Jesus diz o seguinte, né? Quanto mais valei vós do que os animais. Quanto mais valei vós do que as borboletas, vocês, você somos filhos de Deus. Nós temos muito mais valor do que as borboletas, do que os pássaros. Então, qual que é a conclusão disso, pastor? E ele vai dizendo, olha, considerai também as plantas, né? Os lírios, ele fala dos lírios, Jesus, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e vos digo que nem ainda Salomão, interessante que Jesus na sua pregação, ele cita Salomão, né? Que até aquele dado momento era a maior expressão de riqueza, era a maior expressão de exemplo de como se vestir bem, né? Salomão não brincava de se vestir, né? A própria Salomé, ela dá testemunho de Salomão dizendo para ele, olha, o que eu ouvi falar do teu reino, o que me contaram do teu reino, eu já achava muito grande. Mas chegando aqui, eu vi que o negócio é muito mais do que me falaram. Então não era qualquer veste que Salomão colocava. E Jesus está dizendo, olha, os lírios do campo que Deus veste, nem Salomão na sua glória teve vestimentas como estas. E Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Jesus fala ainda, homens de pequena fé, né? Porque o que nos faz, né, um termômetro da nossa vida espiritual é aonde está o nosso coração. Jesus disse, olha, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, né? E aonde muitas vezes o nosso coração está pegado, nos faz ver como pessoa, olhando para cada um de nós, né? Olhando cada um para si, essa palavra é para todos nós. Quando nós olhamos aonde está o nosso coração, nós percebemos qual é o nosso nível de fé, né? Jesus está dizendo aqui para os discípulos, olha, vocês estão de pequena fé, gente. Vocês estão aí se preocupando com as vestes, preocupado com a riqueza, preocupado somente com a comida, né? O outro ali preocupado que aquele que herdou, né, uma herança ou que adquiriu pelo seu trabalho, ele quer que o outro agora, quer que eu obrigue o outro a dividir com esse que de repente nem trabalha, não gosta nem de trabalhar. Né, as coisas precisam ter equilíbrio. Nós temos que ajudar o próximo, sim, mas, né, suprir as necessidades, mas às vezes as pessoas elas querem tirar daquilo que é do outro, porque por capricho elas querem ter os seus caprichos realizados, né? Na verdade, muitas das vezes infelizmente, uma atitude invejosa, o que não pode haver em nossos corações. E aí ele diz assim, olha, aí Jesus ele traz o ensinamento tanto para um para com o outro, porque ele estava falando, ó, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Os gentios buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Gente, nós não podemos deixar os gentios nos influenciar. As pessoas que estão sem Deus, elas não podem ser exemplos de justiça para nós. As pessoas que não têm Deus, elas não podem influenciar o Filho de Deus. Você que é filha e filho de Deus, vocês têm que ser influenciados por Jesus, pela sua palavra, né? Por aquilo que Jesus disse, né? Se você deixa a sua vida ser conduzida pelos gentios, pelos exemplos dos gentios, então o seu nível de fé caiu,
né? Se um dia já esteve alto, ele caiu, né? Então é necessário você deixar o Espírito Santo, a palavra te conduzir, né? Tem o testemunho do reverendo Reinhard Bonnke, que morreu agora em dezembro, que é fantástico, é fantástico. O homem, ele foi pregar o evangelho na África, ficou pregando lá durante 40 anos. E tem catalogado, né, depois que ele começou a catalogar, mais de 75 milhões de almas que foram salvas através do seu ministério na África. E uma cruzada dele lá custava em média em torno de $1 por pessoa, né, o custo, né? Então, se nós só catalogarmos, só pegar o que foi catalogado, 75 milhões, então foram mais de 75 milhões de dólares, né? Foi muito mais, mas vamos ficar por aqui. 75 milhões de dólares hoje, o dólar valendo R$5, vai aí para uma casa de 350, 400 milhões de reais. Esse senhor, o Reinhard Bonnke, ele morreu com apenas o seu terreno e sua casa. Você acha que ele ficou preocupado com adquirir outros terrenos, outros apartamentos, sei o quê? O que não é nada errado, não é nada errado disso, não estou criticando quem faz tal coisa. Mas o que eu quero mostrar para você que quando você está pegado às coisas do reino de Deus, você dá uma prioridade maior, obviamente, àquilo que é do reino de Deus. Sabendo que você vai juntar tesouros no céu e não fica juntando tesouros na terra, porque é o que Jesus, ele vai, leva todo o ensinamento e vai para a conclusão. Ele diz assim no versículo 31, buscai antes. Ele não está dizendo que não é para buscar o que alimentar, que não é para trabalhar, né? Que é para ficar que nem uma flor esperando que Deus vai vir te vestir. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz, olha, buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai acrescentar as demais coisas. E tudo aquilo que é acrescentado por Deus não é tirado pelo diabo. Amém? O diabo não pode tocar naquilo que Deus acrescenta em você, aquilo que Deus acrescenta em você, a você ou por você. O diabo não tem essa autonomia, não tem essa autoridade de ficar tocando naquilo que Deus vai te dando, a não ser que nós demos, né? Como Adão fez no jardim, deu o domínio que Deus deu ao homem, ele deu ao diabo, né? Mas Deus não vai dar isso ao diabo, ele dá aos seus filhos, ele vai acrescentar, e se você guardar, será sempre seu. Sempre seu, tanto a sua fé, o seu nível de conhecimento, quanto as coisas que Deus haverá de acrescentar. E muitas das coisas Deus acrescenta a nós, não é para construir outro celeiro e guardar, não. É para você acrescentar na vida de outros, ser um milagre na vida de outros, ser uma bênção na vida do próximo. Então que nesse sábado, né, nesse sábado tão lindo, né, ensolarado, de calor, glória a Deus, né, que a gente possa refletir, ter essa reflexão nos dias de hoje, né? Aqui a Bia Colombo manda o seguinte: pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Amém! É isso mesmo, bem colocado esse versículo. Pensai nas coisas de cima, porque é, gente, que tanta pessoa está tanto com medo né? E pessoas da fé aflita, apavoradas. Por que é? Porque tem pensado mais nas coisas da terra. Não estou aqui no papel de julgador, não. Misericórdia. Mas eu estou trazendo uma reflexão para que, se você está nessa condição, você possa parar e dizer, é verdade. Poxa, estou pensando mais na coisa da terra mesmo. Estou só ouvindo aí as más notícias do jornal. Não. Vou guardar o meu coração. Vou ouvir as notícias do céu. O reino de Deus está em primeiro lugar e a sua justiça.
a sua justiça. Ah, foi a Sabrina, amor, a Juliane botou aqui, foi a Sabrina. Aliás, se você quiser colocar aqui um pedido de oração, pode colocar aqui que a Ju vai estar anotando e nós vamos estar orando no final. Eu acho que já estamos perto do final, eu esqueci de pegar o relógio aqui hoje, gente. Mas assim, ó, esse Almoçando com Deus hoje foi assim bem diferente, né? Fugindo um pouco daquela formalidade, né? Para que a gente possa refletir a respeito das coisas de Deus, né? Deus, Ele está acima de todas as coisas, Ele está no controle dos céus e da terra. Ele deu o domínio à sua igreja e a sua igreja ela precisa exercer esse domínio para barrar as afrontas do inimigo, lembrando que as portas do inferno não resistirão à igreja. Agora a igreja não pode abrir as suas portas para que o inferno entre, para que as coisas do mundo entrem. E quando eu digo isso, falo com temor e tremor, porque se nós deixarmos os gentios nos influenciarem, então em outras palavras, nós estaremos abrindo as portas da igreja, né? Porque o que é a igreja? A igreja somos nós, os cristãos, né? A comunhão, os cristãos pelo mundo são a igreja do Deus vivo. Quando Jesus voltar, Ele não vai vir buscar a placa da Assembleia de Deus, não vai pegar a placa da Senge, não vai pegar a placa da Católica, não. Ele vai pegar os filhos. Você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Então que nós possamos exercer influência do reino de Deus nesse tempo presente, que possamos liberar palavras de bênção, né? Possamos deixar que todo julgamento na mão de Deus, porque Ele é o justo juiz, ainda que muitas das coisas nos pareçam, muitas das vezes elas não são, porque eu dizia outro dia numa live, os bastidores eles são cruéis, e o diabo ele gosta de trabalhar sorrateiramente pelos bastidores. Ele não vem com o seu tridente, com o seu chifre, né? Se apresenta, eu sou o capeta. Não, ele vem, né, com um discurso bonitinho, queridinho, papai, e vai engodando. E pastor, então como é que a gente escapa disso, querido? É só o Espírito Santo, né? É só o Espírito de Deus nos dando discernimento, nos dando calma, paciência para analisar, para banhar em oração, porque em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça, certo? E o reino de Deus se move como Deus determinou que deveria se mover: oração, comunicação, a oração, a busca, a meditação na palavra. Tudo isso vai nos guardar e nos proteger no tempo presente e também no tempo futuro, porque assim foi com aqueles que eram antes de nós. Amém, meus queridos irmãos? Eu acho que já deu meio-dia aqui deixa eu olhar aqui, usar a natureza, né? O sol tá bem no ponto, acho que já deve ser 12:05, se a minha leitura no relógio natural tá certa, é 12:05, acho. Alguém daí pode me dar, se eu acertei o horário? Eu tô sem relógio aqui, gente, tô sem relógio mesmo. Bota aí que horário que é agora, se eu acertei ou não. Que eu olhei pro sol e digo, deve ser 12:05. Vamos ver se eu ainda tô na prática aí. Alguém pode me dar o horário aí? Vamos ver se eu acertei na hora aí. Vamos ver, alguém aí me dá o horário, que eu olhei aqui pro céu, olhei pro sol, digo, é 12:05. Vamos ver aqui. O Pretão deu risada. Pretão, bota a hora aí pra mim, filho. Falta 7 minutos para meio-dia. Eu errei, é 11. Obrigado, minha irmã. É 11:53. Perdi a prática, né? Perdi a prática, mas, né, tem que sair um pouco mais para fora e olhar as grandezas de Deus. Então, vamos nesse momento aqui orar, falar com Deus, agradecer a Deus por esse lindo dia, pela vida que Ele nos deu e pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Você pode aí junto comigo orar. Deus abençoe a sua vida. Pai de amor e graça, no nome de Jesus, Senhor meu Deus, contemplando a maravilhosa glória do Senhor, Pai. Esses céus que, Senhor, Pai amado, expressam a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu domínio, Pai amado. Os nossos olhos, Deus amado, podem contemplar a beleza da Tua criação. Quão formoso não é o Senhor, quanto glorioso não é o Senhor, Pai. O sol que hoje nos ilumina, Senhor meu Deus, ele não precisa dar o brilho no Teu reino, porque a Tua palavra diz que a glória do Senhor ilumina o Teu reino, Pai.
Que glorioso é saber que o Senhor, Pai amado, é um Deus de glória, é um Deus poderoso. E saber que o Senhor, tão glorioso como o Senhor é, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor, Pai amado. Que o teu reino e a tua justiça esteja sempre em primeiro lugar em nossos corações. Sobre o coração desse homem, dessa mulher que ora comigo nesse momento. Que haja, Deus amado, esse temor sobre a vida dos meus irmãos. O teu reino precisa estar em primeiro lugar, a tua justiça em primeiro lugar, e então todas as demais coisas serão acrescentadas, porque a promessa do Senhor não é promessas de homens, é promessa do Senhor, Pai. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor não falha. Os governos falham, Pai amado, é natural que falham porque são humanos, mas o governo celestial, divino, está mais do que provado que não falha, Pai, porque os céus estão aí, Senhor meu Deus, e eles não caem, Deus amado. Ah, Senhor meu Deus, as estrelas estão lá postas, Deus amado, cada um no seu lugar, Pai. O sol, Deus amado, nasce todo dia, Deus amado. A lua, Pai amado, enfrenta as suas fases, meu Deus, e o Senhor não falha, Deus amado. Tudo está no lugar que o Senhor colocou, Pai amado. Agora, Pai, que a tua igreja também aqui na terra esteja no lugar que o Senhor quer que esteja, Pai. Que a tua igreja não seja contaminada pela maldade do mundo, mas que a tua igreja leve a santidade do Senhor para o mundo, Pai. Assim como os céus cobrem, Senhor Deus, a terra, Pai, assim a tua glória vai cobrir, Deus amado, essas nações, Pai. Assim como as águas cobrem o mar, Deus amado, oramos para que venha uma onda de salvação, não somente sobre o Brasil, mas sobre as nações, Pai amado, sobre a Europa que está afundando, Senhor meu Deus, nas ideias gregas, romanas, Deus, na ideia do relativismo, Pai, na ideia das riquezas, Senhor meu Deus. Pai, sinceramente me entristece muitas vezes, Pai, em olhar algumas cenas na Europa, na Itália, Senhor meu Deus, na França, Pai amado, as pessoas ali cantando nas sacadas, mas quando elas cantam, Pai, tudo que elas expressam são coisas do homem, Pai. Não vejo canções, infelizmente não vejo canções de adoração ao Senhor. Eu creio que há, Pai amado, eu creio que há, Deus amado, aqueles que não se dobraram, Pai. Há aqueles que o Senhor tem guardado, Pai. Assim como o Senhor tem nos guardado, Deus amado, no tempo de hoje, Pai. Guarda a casa do meu irmão, guarda a sua família, abençoa o seu almoço, Pai. Abençoa o almoço dos meus irmãos, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém.